Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus e que o Espírito Santo, ele venha te iluminar, exatamente, te iluminar, para que a sua mente venha entender e compreender a vontade de Deus. Nós conseguimos entender a palavra de Deus quando nós entendemos a vontade de Deus e quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que nós somos salvos mediante a nossa fé, ou seja, quando nós acreditamos totalmente no nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador e praticamos a sua palavra. O texto que eu quero ler com você hoje é um texto magnífico. Está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Preste atenção no que diz esse texto. Tão certo como eu vivo, aqui é Deus que está dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ele está dizendo, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva, porque a perversidade traz a morte também. Todos nós vamos morrer, mas o ímpio tem o seu caminho encurtado, tá? E Deus, ele está dizendo que se o ímpio se arrepender, ele vai viver mais. E aí ele diz assim, convertei-vos dos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Olha que Deus está dizendo, que você pode fazer tudo que é certo, tudo. Você pode fazer tudo certo, você pode pregar a palavra, você pode ganhar almas, você pode fazer tudo que é correto a sua vida inteira. Ajudar os pobres, ofertar na casa de Deus para que a casa de Deus continue de portas abertas. Você pode comprar uma igreja e dar para a obra de Deus. Já pensou? Quantas almas vão se converter dentro da igreja? Você pode fazer tudo certo, mas se no último dia você pecar ou disser, eu mereço a salvação por tudo que eu fiz, pronto, você já pecou, né? Você veja que Deus, ele é justo, ele é justo. E aí ele diz que o justo, olha, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Você pode cometer justiça a vida inteira, mas se no último dia você pecar, você não vai poder alcançar a vida eterna. Versículo 13, ele diz assim, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, ou seja, no que ele praticou, e ele praticar a iniquidade, não me virão à memória de todas as suas coisas boas, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Então,
Deus, ele é tão justo que ele está dizendo: você pode fazer uma coisa ruim, eu vou esquecer de todas as boas. De todas. Olha a justiça de Deus, hein? Você pode falar assim: eu fiz muitas coisas boas, mas Deus esquece de todas as boas quando você comete uma ruim, uma que Deus considere ruim. Talvez você pode não considerar ruim, mas se Deus considerar ruim, pronto, está considerado, né? E aí, o 14: quando eu disser ao perverso, certamente morrerá, mas se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, então ele vai viver. Então olha como Deus é. Olha como Deus é. O ímpio, se no último dia ele se arrepender e fizer justiça, Deus desiste da morte dele. Por isso que ele diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus desiste da morte dele e ele passa a viver. Olha a justiça de Deus. Olha só o que é a justiça do Eterno. Que coisa magnífica, que coisa magnânima. O ímpio, ele se arrepender, ele vai viver. Porém, não é só se arrepender, existe uma condição. Olha, vamos ler o versículo 14 de novo. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, mas se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar ao furtado, ou seja, se ele furtou, ele tem que devolver, e andar nos estatutos da vida e não praticar a iniquidade, certamente viverás e não morrerás. Então, se você cometeu iniquidade e se arrepender diante de Deus, os pecados que você cometeu diante de Deus, Deus certamente irá perdoar. Mas existem pecados que são cometidos através de outros filhos de Deus. Então você vai ter que restituir estas pessoas. Quando você peca diretamente contra Deus, Deus te perdoa. Quando você peca a Deus através de algo que você cometeu contra alguém, então você vai ter que ir lá e restituir aquela pessoa. Se você difamou aquela pessoa, se você fofocou, se você levou o nome dela às rodas, se você caluniou, você vai ter que ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Se você lesou aquela pessoa, se você prejudicou aquela pessoa, então você vai ter que ir lá pedir perdão para aquela pessoa, porque você pecou contra Deus através de uma pessoa. Se você roubou uma pessoa, você vai ter que restituí-la. Você vai ter que restituí-la, né? Então, aqui nesse caso, necessita o perdão da pessoa a quem você feriu primeiro, e depois vem o perdão de Deus. Então, olha como é sério. Mas ele está dizendo que se você fizer isso, olha só, se você fizer isso, você viverá e não morrerá. Você vai viver e não morrer. Muita gente peca contra Deus. Você sabia que muita gente peca contra Deus, magoando um filho de Deus? Uma traição. Seu casamento, você teve uma separação muito dolorida, porque talvez você cometeu uma traição. Olha, eu não estou aqui como juiz, eu sou pregador da palavra. Mas se você magoou alguém porque você traiu alguém, você deve ir lá pedir perdão. Não significa que você vai voltar a viver com aquela pessoa, porque provavelmente aquela pessoa já seguiu em frente, já está com uma outra família.
enfim. Mas tudo que você deixou para trás, você tem que consertar. A Bíblia diz assim: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Então, é necessário você voltar lá atrás. Não tem como você seguir com a sua vida, mesmo pedindo perdão para Deus, se você lesou alguém. Seria fácil, né? Você lesar alguém e depois pedir perdão a Deus, sabendo que Deus é misericordioso e grandioso em perdoar. Então, o texto está dizendo, ele tem que restituir o quê? O versículo 15 diz: o seu penhor. Tem algo penhorado aí que precisa ser resgatado. Enquanto não for resgatado esse penhor, então a sua vida diante de Deus, você não terá o perdão. Você não terá o perdão. Então volta lá atrás, veja se você furtou algo de alguém, se você lesou alguém, se você deu calote em alguém, se você caluniou alguém, se você falou mal de alguém. Peça perdão, peça perdão. Fala: meu irmão, minha irmã, eu te peço perdão porque eu fiz tal coisa. Você tem que ser humilde para fazer isso. Só um servo e só uma serva de Deus faz isso. Só um servo e uma serva de Deus faz isso. Quem não faz isso não é servo de Deus. Então lembra da onde você caiu. Lembra quais foram as pessoas que você feriu, que você caluniou, e conserte isso. Conserte isso. Vamos lá, o texto, versículo 16. Quando você fizer isso, olha só, de todos os seus pecados que cometeu, depois que você fizer a restituição, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Então, quando você voltar lá, você cometeu justiça, você fez justiça. O que é justo é justo. Não, eu vou lá e vou consertar isso. Isso é justo. Então, certamente, você viverá. Deus é perfeitamente justo, tá? Então, não perca a sua salvação no último dia. Não perca algo glorioso. Não perca a coroa de vitória que Deus quer te dar. A coroa da justiça. Não perca ela no último dia por causa de coisas, de penhores que estão ficando para trás. Olha, Deus está te dando uma oportunidade agora, nesse momento, para você voltar ao primeiro amor. Primeira coisa, faça a sua oração a Deus. Chama Ele aí agora. Agora. Essa é a mensagem da cruz. Você vê que quando Jesus estava na cruz, um bandido do lado dizia: ele merece isso. E zombava, mesmo morrendo, zombava de Jesus. Dimas, que estava do outro lado, dizia: esse homem é justo, ele não merece a cruz. Senhor, eu mereço. Olha o que ele dizia: eu mereço porque eu fui uma pessoa ruim, uma pessoa má. Eu mereço a cruz porque eu fui perverso. O Senhor não. Mas eu te peço uma coisa: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Olha o amor de Jesus. Essa é a mensagem da cruz. Jesus olhou para ele e disse assim: portanto eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu lhe afirmo agora, eu digo agora, nesse momento, você vai fazer parte dele. Essa é a mensagem da cruz de Jesus. Então, volte ao primeiro amor, clame a Ele, busque a Ele, invoque a Ele, e Ele te ouvirá. Corrija o curso da sua vida.
Quebre todas as maldições que você está enfrentando e a sua vida vai dar certo. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que faz esse devocional comigo. Ajuda ela a ser humilde, porque a tua palavra diz que quem vai herdar o seu reino serão os humildes, os mansos de coração. O Senhor disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É só essas pessoas que vão herdar o seu reino. Então, nos ajude a ser assim, meu Deus. Nos ajude a sermos humildes. Em nome de Jesus. Visita esta pessoa com teu Espírito Santo e convence ela de que penhores ficaram para trás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus Rei e fiel. Deus te abençoe. Shalom.